Ei, pessoal, tudo bem? Sou professora de Cristina, para quem não lembra, tá? Dou aula de história para vocês. A professora Eliane também está nessa letiva. E eu vou apresentar para vocês a história de Otelo, né? A peça teatral que a gente vai analisar, que a gente vai trabalhar esse trimestre, tá bom? Para não ficar muito demorado, o nome da peça é Otelo. Quem escreveu essa peça foi William Shakespeare. Vocês já devem ter ouvido falar de Romeu e Julieta. Tá? Romeu e Julieta é uma tragédia romântica. Essa peça que a gente vai trabalhar é o Otelo. Também é uma tragédia romântica, mas é mais trágica do que romântica. Tá? Então, é mais pesada sob o ponto de vista dos sentimentos humanos, da perversidade humana. Tá? Ela é mais profunda, ela é mais pesada. Tá? Se Romeu e Julieta é 12 anos, Otelo seria 16. Tá? Não chega a ser 18 não, porque não tem violência nem sexo explícito. Até porque a peça foi escrita no século 17, tá? 1603. William Shakespeare escreveu essa peça e apresentou. Tá? E a história se passa em Veneza, que é uma cidade da Itália, tá? Mais ou menos nessa época mesmo, porque às vezes o Shakespeare escreve um pouco no passado, mas essa peça é mais ou menos essa época mesmo, né? Assim, se passa a história no período em que ela é escrita, né? Mais ou menos no ano 1600. E aí, Otelo, ele é um general. Tá? Ele é um militar, ele é o mais honrado, ele é o mais premiado, ele é o mais destemido dos militares, ele é um general e ele comanda praticamente todo o exército de Veneza. Tá? E ele tinha dois assistentes, dois soldados muito, muito importantes para ele, que eram o Iago e o Cássio. Tá? Ele tinha que escolher um deles para ser o primeiro assessor dele, o ajudante de ordens, como se fala. Né? E esse ajudante de ordens, ele seria responsável por assessorar toda a questão logística de que o Otelo precisasse. Tá? Era era o segundo na sucessão. Né? O Otelo era o grande general, o Cássio se tornou o segundo na linha de sucessão. O primeiro na linha de sucessão, o segundo homem mais poderoso de Veneza, militarmente falando. Né? E o Iago foi preterido, né? O Iago não foi escolhido. E, aparentemente, ele tinha lidado com isso super bem, né? Ele era, aparentemente, uma pessoa muito compreensiva, muito legal, beleza. Só que, intimamente, o Iago tinha ficado fervilhando de ódio e inveja, porque o outro tinha sido escolhido. E aí, ele começa a bolar um plano de vingança contra Otelo, tá? E tinha uma questão com Otelo, apesar de toda a honradez, de toda a bravura, de todas as medalhas que ele tinha ganho, Otelo era um descendente de estrangeiros, tá? Otelo era um cidadão do norte da África, era um homem negro, tá? E isso o fazia diferente da maioria das pessoas da cidade de Veneza, na cidade italiana. E ele tinha uma namorada secreta, que era uma nobre veneziana chamada Desdémona. Desdémona era o nome da namorada dele, era uma nobre. E por que eles namoravam escondidos? Porque eles tinham muito medo da família dela, família nobre, não aceitar o envolvimento, o casamento dela com Otelo. Tá? Que apesar desse homem honrado, era um filho de estrangeiros, era um homem negro, então né, isso vai dar problema. Então eles estavam se preparando para poder contar para a família. E o que Iago sabe disso? Qual é o plano de Iago? Fazer com que a família da moça saiba que ela está envolvida com Otelo. E ele usa para isso um nobre também da corte veneziana, que é o Rodrigo. Rodrigo é muito apaixonado por Desdémona, ia pedi-la em casamento, e aí ele conta para Rodrigo, o Rodrigo fica furioso, como que esse cara tem coragem, né, de namorar a Desdémona. Eu planejei a vida inteira de Desdémona ser a minha esposa,
E Iago acaba usando esse rapaz, o Rodrigo, para denunciar para a família de Desdémona o namoro dos dois. E aí quem faz a denúncia, quem coloca a cara na frente é o Rodrigo. Ele convence, ele manipula o Rodrigo a entregar. Manipula como? Dizendo, ó, Rodrigo, se a família impedir esse relacionamento, você pede a mão de Desdémona, né? E aí que você entra. E Rodrigo vai, nossa, vai, é isso, denuncia, o pai de Desdémona fica louco, fica enfurecido e vai, tira satisfação com ela. Ela confirma, ela diz que ama o Otelo, que ela diz que ama o pai, mas ama o Otelo também. E tipo assim, vai todo mundo para a delegacia. Mentira, na delegacia. Vai todo mundo para casa do duque, do grão-duque governante de Veneza. São todos nobres ali, né? Então é o grão-duque que vai dar a palavra final sobre aquele romance, sobre o que o pai teria o direito de fazer, né? Lembrem vocês que nessa época quem escolhia o marido da filha e a esposa do filho eram os pais, tá? Então os filhos eram praticamente objeto de troca ali. Famílias que queriam, né, se relacionar, queriam ter negócios, queriam ter uma proximidade, casavam os filhos entre si. E o Otelo era o último marido, apesar de ser, né, um general, tá, um cara honrado, era o último marido que o pai de Desdémona queria para ela. Tá? E aí Otelo foi ouvido, o grão-duque chamou o Otelo, chamou todo mundo. E eu ouvi o Otelo, aí eu ouvi o pai, ouvi o Otelo. E o Otelo vai se colocá-lo de uma maneira assim, respeitosa, apaixonada. Não, realmente, a gente estava com certo receio, mas ia comunicar o casamento para o pai que a gente ia se casar. E o pai da menina fica furioso, não, eu quero que ela fale aqui, porque eu quero que vocês vejam que ela foi enganada por esse mouro. Mouro é como os europeus chamam aqueles africanos que vivem no norte da África, que é muito próximo da Europa, né? Só tem o mar Mediterrâneo entre eles, então é uma proximidade muito grande. O Império Romano, que é muito anterior a isso, né? Teve muito relacionamento econômico, político com esse norte da África, e eles chamavam os moradores de mouros, tá? E o pai já nem chamava o Otelo mais de Otelo, de general, nada, era só seu mouro desgraçado, pá, pá, pá. E aí a Desdémona é chamada para frente do grande-duque, do governante da cidade. Desdémona fala, não, realmente, eu sou muito apaixonada por ele, a gente está se relacionando sim, a gente vai se casar. E já que as coisas se precipitaram, podemos nos casar amanhã. Então Desdémona dá a palavra dela e o grão-duque olha o Otelo, olha ela, estão apaixonados, o Otelo é um homem muito honrado, ela está meio que fugindo da lógica, escolhendo o próprio marido, mas o pai dela, um tempo atrás, tinha meio que dito para ela que, olha, quem você escolher eu vou aprovar, né? E aí o grão-duque define a favor do casal. Tá? Otelo e Desdémona ele próprio casa, Otelo e Desdémona, o pai dela tipo assim, respeita, mas não engole, né? A situação, e Otelo é mandado para Chipre, para a guerra, né? E como ele vai guerrear, e Chipre é uma ilhazinha ali no mar Mediterrâneo, próxima da Itália, tá? Ele vai ser mandado para lá, que lá tá havendo um conflito com os turcos, e ele resolve levar a família, né? Então ele chega em Chipre, vai com a família dele, vai com Desdémona, vai com os criados, tal, e dali vai para a guerra, né? Quando ele volta, a peça não diz exatamente quanto tempo ele leva, Iago já tem um novo plano. Iago tá junto, Iago finge que é amigo o tempo inteiro, né? Iago viu que o primeiro plano dele fracassou, né? Viu que o primeiro plano dele fracassou. Ele estava com mais ódio ainda, porque o plano dele primeiro tinha fracassado, e tá lá bolando outra coisa. E quando eles chegam da guerra, né, voltam para casa em Chipre, que Iago percebe? Uma conversinha entre Desdémona, esposa de Otelo, e Ocácio, aquele que tinha sido escolhido por Otelo para ser o seu primeiro assessor. E aí bate aquela ideia genial na cabeça de Iago. Olha, por onde que eu vou levar o meu plano? Ele começa a jogar aquela sementinha do ciúme na cabeça do Otelo.
ele começa a dizer assim, uns dias, né, vão passando, meu senhor, você já notou que a senhora é muito amiga do general Cássio? Sim, eles são amigos, eles se conhecem há muito tempo. Ah, tá. Por quê? Nada. Aí no dia seguinte, mas senhor, eu estava reparando que eles têm muito carinho um pelo outro, né? A senhora e o Cássio. O Otelo, sim, tem. Por que, Iago, que você está me falando isso? Nada. Aí aquilo Otelo já está ficando. O que é, né? Aí chega uma hora que Iago fala: não, senhor me desculpe, mas eu estou desconfiado que eles estão tendo um caso. Ele começa a jogar, aí evidências que ele inventa da cabeça dele e algumas coisas naturais que acontecem que ele Iago, coloca na cabeça do Otelo que é suspeito, né? E o Otelo vai ficando enlouquecido com aquilo. Primeiro começa com um incômodozinho, uma pulguinha atrás da orelha. Daqui a pouco ele tá com um rinoceronte atrás da orelha, em cima dele, né? De tanta desconfiança. E o veneno, Iago jogando aquele veneno todo dia. O Otelo se descontrola. Não é possível que ele esteja me traindo. Não é possível. Você está inventando isso, Iago. Você está me infernizando com uma coisa que não é verdade. Aí Iago, senhor, eu posso provar. E aí Otelo ficou realmente preocupado. Ok, Iago, como que você pode provar? Amanhã eu te falo, senhor. Amanhã eu te falo. E Iago tem uma esposa, e a esposa, olha só, é criada de quarto de Desdémona, né? A esposa é criada de quarto de Desdémona, tem acesso a tudo de Desdémona, todas as roupas, a todas as maquiagens, a todo o equipamento dela. E Iago chega para a esposa e fala: eu quero aquele lencinho da Desdémona. E a esposa dele, qual lencinho? Aquele que o senhor Otelo deu para ela, foi o primeiro presente que ele deu para ela. Otelo tinha falado isso com ele, né? Aí ele vai direitinho para ela, eu quero aquele lenço. E a mulher primeiro diz: não, para quê? Como? Eu vou roubar minha ama? Eu vou roubar minha senhora? Não. Aí os maridos são donos das esposas nesse tempo. Aí ele obriga ela, vai sim. Mas para que você quer? Ela pergunta. Não te interessa, ele responde. Eu quero, eu preciso, arranja para mim. E ela vai e obedece ele. Né? Ela vai e obedece ele. Quando a Desdémona se distrai, ela pega o lenço de Desdémona, entrega para ele, e ele fica tão felizinho com aquilo que ele, né? Agora meu plano vai dar certo. Ele cobre ela de carinho, cobre ela de agradecimento, aí a mulher dele fica até feliz. Nossa, eu fiz uma coisa boa. Né? E vai. E qual é o plano de Iago? Ele vai, aproveita um dia de manhã, Cássio sai de casa para o trabalho, e ele entra na casa do Cássio, que eles são amigos, né? Amigos, todo mundo acha que eles são amigos. Ele vai e deixa em cima da cama do Cássio o lenço da Desdémona, né? E depois vai ao Otelo e fala: meu senhor, eu tenho a prova que o senhor queria. Leva o Otelo até a casa do Cássio e o Otelo vê o lenço dele, lenço de presente que ele deu a Desdémona, em cima da cama do Cássio. Aí ele vai à loucura, né? Ele se descontrola totalmente. Eu vou matar aquele miserável, eu vou matar este canalha, esse traidor. E sai assim, destrambelhado com isso. E o Iago atrás, né? E olha quem vem vindo, né? Na peça, quando eles saem do cômodo, o Cássio vem vindo. Aí Iago fala: bom, o que eu vou fazer? O outro vem, o meu senhor vai para cima dele e vai matar aqui mesmo. Aí ele fala assim: senhor, calma, que eu vou conversar com o Cássio, vou dar mais uma prova para o senhor que ele está traindo o senhor com a Desdémona. Aí foi aí que o Otelo para, que ele estava indo com tudo para cima do Cássio, né? Aí o Otelo para, tá bem, eu não preciso mais prova não, ok, mas eu vou ter mais uma, direto dele. E aí o Iago chega no Cássio e fala no ouvido do Cássio: e aí, Cássio, e Bianca, você vai casar com ela? Bianca era uma prostituta da cidade com quem Cássio tinha um caso, né? Ela era prostituta e eles eram namorados. E aí o Cássio morre de rir: claro que eu não vou casar, ela é prostituta. Eles riem, eles debocham da Bianca, né? Da namorada dele. E eles riem,
E, tá bom, Cássio, eu tô levando, tô acompanhando o senhor até tal lugar e depois eu volto pra gente terminar de conversar. E aí ele chega, aí Cássio vai, entra em casa, beleza. Aí o Iago chega pro Otelo, tá vendo, senhor? A gente estava falando da sua senhora, de Desdémona. O senhor viu como ele ri? O senhor viu como ele ri? Como ele debocha do caso deles? Ele não ama ela, ele só usa ela. Ele fala, né, pro Otelo que eles estavam falando da Desdémona. Aí o Otelo, né, aquele ódio vem e aí o Iago já tem o controle total da situação, né? O Iago fala assim, não, pode deixar, senhor, que eu vou tirar satisfação com o Cássio. Eu vou matar o Cássio para o senhor. E o senhor se entende com a Desdémona, com a senhora. E o Otelo falou, beleza, a gente faz isso. Até hoje à noite eu quero o Cássio morto e eu vou me resolver com Desdémona. E ele vai, isso já está anoitecendo, né? Ele vai, ele sonda Desdémona, ele vai, ele tá mais calmo, ele vai mais frio, ele sonda, ele tá estranhíssimo com ela. Aí ela, meu senhor, o que houve? O que aconteceu? E ele, nada, rude com ela. E eles sempre tinham tido uma relação muito carinhosa. Ele é muito rude com ela. E aí ela fica sem entender nada. Eles jantam, eles têm visita em casa, né? Os parentes dela vêm visitá-la, eles têm visita em casa. E ela fica, o que aconteceu? E da hora ela vai dormir e pergunta, senhor, meu marido, né? Como se tratava, o senhor não vem? E ele fala, não, mas me espera, eu vou lá te encontrar. Ela estranha, né? Mas vai e ela está se preparando para dormir e tal, a criada ajudando. Quando a criada sai, ele começa a tirar satisfação com ela. Aí já vai agressivamente, né? Ele já inquire ela agressivamente. Você fez isso, você é isso, você é aquilo. E ela fez o quê? Como? Com quem? Ela sem entender, ela não entendia nada, ela estava achando estranho a atitude dele. E ele vai agressivamente, você fez, você não merece viver, você já fez sua oração hoje, porque eu só vou te matar depois que você tiver feito sua oração. E aí é que ela vê o tamanho do problema. Ela vê, não, senhor, não me mata, eu não fiz nada, eu sou inocente, me diga. Você me traiu com Cássio. Ela, mentira, é mentira. Como? Claro que não. Aí ele pega e mostra para ela, tá vendo esse lenço? Esse lenço que eu te dei de presente? Sabe onde que esse lenço estava? Nos aposentos do Cássio, na cama do Cássio. E ela fala, eu não sei como. Eu não sei como que isso aconteceu. E aí ele vai se aproximando dela e ela tá vendo que aquilo não vai ter volta. Senhor, o senhor vai me matar, deixa para amanhã de manhã, deixa eu viver mais essa noite. E ele vai esganando ela, ele pega ela pelo pescoço. Depois ele pega um travesseiro e ele vai sufocando, aquele ódio todo dele, aquele ciúme, aquele sentimento terrível dele vai se colocando nas mãos, na força das mãos, e ele vai, e ele acaba matando ela, sufocada. Se encerra o penúltimo ato da peça. Aí se encerra, fecha a peça, fecha a cortina, e você fica com aquele impacto. Gente, ele matou ela, e ela é totalmente inocente, isso é uma intriga. E aí, quando se levanta a cortina de novo, se encerra o último ato, que é o epílogo, que chama na peça teatral. Os gritos dele atraem a criada dela entra no quarto, o que está acontecendo, e quando ela vê, a senhora dela está morta na cama. Aí ela toma um susto, senhor, o que você fez, o que aconteceu? E aí ele fala, esta adúltera, esta maldita me traiu, essa maldita. E ele tá só repetindo igual um louco, né? Porque ele, ao mesmo tempo, ele ama Desdémona, ele tá arrependido, mas ao mesmo tempo ele tinha que matá-la. A honra, na cabeça dele, a honra dele era tê-la matado. E aí a criada, mas como? Mas por quê? Claro, ela nunca foi adúltera. Como assim? Nunca. E ele, adúltera, achei o lenço dela na cama de outro. Aí a criada toma um susto e é aí que ela entende por que o Iago, o marido dela, queria o lenço da Desdémona. Aí tudo se esclarece na cabeça dela. E nisso, acompanhando a gritaria, entra o próprio Iago, o próprio marido dela. Aí ela olha para ele, o que você fez?
seu maldito, com o lenço que eu te dei, o que você fez? Olha, minha senhora morta em cima da cama, este mouro, aí ela já baixou o nível, já chamou ele de mouro, esse mouro matou a minha senhora. E aí o Iago, porque o Iago sabe, né, o objetivo dele era mais ou menos esse, mas ele se vê diante ali na frente do ato, né? E com a esposa dele, isso que ele não contava. E a esposa dele fala: o que você fez? Você roubou? Você me fez roubar o lenço e minha senhora está morta. Aí o Otelo se liga. Que ele foi enganado. Ele vai caindo a realidade na frente dele. Ela era inocente. O Iago tinha armado tudo. O Cássio também era inocente. Né? Por sorte, o Cássio não foi morto, o Iago não conseguiu matar o Cássio, porque o Cássio era um soldado melhor que ele, né, com as armas, então o Iago não conseguiu matar o Cássio, veio correndo avisar e deu de cara com a mulher dele e a Desdémona morta, e a mulher dele foi: pá, você me fez achar o lenço. Otelo cai em si, da loucura, da besteira que ele tinha feito, ele se desespera mais ainda, ele quer matar Iago, mas ele não se contém. Quando ele tira o punhal dele, que ele quer matar Iago, o que ele faz é matar a si mesmo. A dor dele é tão grande que ele vai e enfia o punhal em si mesmo e cai por cima de Desdémona morto. E aí Iago meio que respira aliviado, tô livre, mas aí todo mundo tá chegando, os parentes de Desdémona no quarto, confusão, correria, gritaria. E vem todo mundo, e a esposa dele, do Iago, vai: esse canalha, minha senhora tá morta, agora o senhor também tá morto, por causa desse canalha. Ela contou. E aí quando avançou todo mundo para cima para segurar o Iago, que tinha entendido que o Iago tinha cometido um crime, né? Apesar de não ter pego na arma, mas cometido um crime, o Iago, para se defender, ele pega a esposa dele como refém, ameaça a esposa dele com um punhal. Ó, se vocês tocarem em mim, ela morre. E tentam acalmar a situação, mas não conseguem. Iago vai e mata a própria esposa. Iago vê que flor de pessoa que ele é, né? Ele mata a própria esposa e com isso não tem mais como se defender e eles agarram Iago, prendem, batem muito nele e levam ele para Veneza de novo para ser julgado, né? Iago vai ser julgado. Ele é condenado por todos os crimes, né? Ele é condenado pela enganação, ele é condenado, a mulher dele poderia testemunhar contra ele, morreu, né? Matou logo, mas os soldados que ouviram a história, os seguranças que ouviram a história, serviram os próprios soldados revoltados com ele. Como é que ele podia ter sido tão traidor, né? Com um senhor que só fazia bem a ele. O senhor que prezava tanto ele, os próprios soldados testemunharam contra Iago, contra a infâmia de Iago, e ele foi condenado à prisão e passou o resto da vida na prisão. Cássio foi promovido para o lugar de Otelo, Cássio se tornou general do exército de Veneza, e quem morreu foi justiçado dessa maneira, tá? Isso que eu falei, é uma tragédia, é menos romântica do que Romeu e Julieta, mas é uma grande tragédia. E é uma análise da condição humana, né? Dos sentimentos mais sublimes e mais vis dos seres humanos. É uma construção a esse respeito. Tá? A gente vai falar mais disso, a gente vai analisar. Estou mandando a peça escrita para vocês darem uma lida, tá? No resumão dela. E a gente vai se ver por aí, tá bom? A gente continua se vendo. Se voltar presencial, a gente retoma essa história. Um abraço. Tchau.